Senhor, a todos os alunos da FAESP. Nós estamos na 5ª aula sobre ética pastoral e administração eclesiástica, né? Então, estamos falando nos vídeos anteriores sobre, na introdução nós definimos éticas, nós falamos sobre também a chamada do obreiro, definimos sobre a questão também da palavra em si, moral, e teve alguns alunos que nos fizeram perguntas abordando a questão do latim. Na realidade, a ideia que nós gostaríamos de passar para os alunos é uma ideia mais cristã. Entretanto, nós definimos os termos. Lá na introdução eu já defini. Então a ética ela é do grego ethos, que é costumes ou hábitos. Já a moral ela tem um sentido de normas e regras. Entretanto, essa palavra está muito entrelaçada, não tem como nós separar elas, né? Já que a ética ela trabalha com a questão da investigação do fundamento moral, que é estabelecido na sociedade. Enquanto que a moral ela já refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Portanto, tem até inclusive um pensamento psicológico, né, que fala, que define isso, né, que eu acho também que é interessante, porque trata da questão do comportamento. Quando fala que todo pensamento gera atos, todo ato gera hábitos, todo hábito gera caráter e todo caráter gera destino. Então, dentro de uma sociedade, nós precisamos entender que a ética ela é fundamental, porque ela trabalha com a questão do costume. Quando nós estudamos as questões doutrinárias, a gente vê bem isso, porque a doutrina ela é geral e o costume ele é bem local, né? Então, quando nós tratamos da questão da ética cristã, nós estamos procurando, através disso, uma conduta ideal para se estabelecer um comportamento cristão, baseado no manual de regra de fé e conduta e prática, que é a própria Bíblia. Então, nosso manual é a Bíblia. Então, nós vamos trabalhar o sentido da ética cristã, trazendo consigo a conduta através da Bíblia. Assim, podemos afirmar que não existe uma desassociação, né, da moral com a ética, né, e os bons costumes, que no caso se deriva que é derivado, né, que se vem, quando eu trato de ética cristã, que se deriva das doutrinas bíblicas. Portanto, nós vamos encerrar a questão da questão ética, trabalhando também, já que nas aulas anteriores nós falamos sobre todos esses pontos de vista. Então nós vamos trabalhar agora também a questão do comportamento ministerial, que isso é importantíssimo e imprescindível na vida de um pastor. Então, comportamento ministerial, no que diz respeito ao comportamento do ministro, né, eu creio que temos nada mais e nada menos do que as 3 primeiras epístolas que vai tratar desse comportamento, que é 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito, que ela vai nos ajudar a traçar uma linha de comportamento do ministro, que é imprescindível para o trabalho na obra do Senhor. Sabemos que o objetivo dessa epístola não é totalmente sobre o ministro, porque ela aborda outros assuntos, como heresias, falsos obreiros, trata também da questão da organização da igreja, locais, como outros pontos doutrinários de grande importância. Mas o que rege a questão do comportamento é primordial a gente utilizar essas epístolas para traçar um perfil ou um comportamento para o obreiro que deseja ou que almeja o episcopado. Mas nela encontramos também os em relação e os requisitos pessoais do ministro, como o caso do presbítero, né, do diácono. Isso está especificamente conotado no capítulo 3, né, de 1 Timóteo, e a gente pode diferenciar o sentido
das epístolas, quando nós estudamos 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos encontrar o aspecto positivo para o ministro, para o diácono, para o presbítero. E já no capítulo 3 de 2 de Timóteo nós vamos ver o inverso, nós vamos ver o sentido negativo que pode se apresentar esse ministro. Então é imprescindível que nós trabalhe o caráter do ministro junto a essas epístolas, que ela nos ajuda muito a desenvolver isso. Naturalmente, as pastorais de Paulo se encontram, inclusive nós temos uma matéria específica sobre isso, epístolas e Apocalipse, que nós tratamos, definimos cada epístola, bem como data, locais, autores, o que se trata aquela epístola, e nós temos uma matéria específica sobre isso. Mas aqui nós estamos trabalhando a questão mais das atividades pastorais e as questões administrativas. Então, no que tange o comportamento, nós podemos ver e desenvolver isso, trazendo para a vida espiritual, referindo-se à questão, embora a gente não trate muito a questão do vestir, de conversar e etc., mas nós tratamos a questão mais moral mesmo, né? O comportamento do obreiro, do pastor na sociedade para com a igreja e para com o ministério também. Temos observado nessas epístolas sobre a questão dos falsos obreiros, são os que mais gostam de se apresentar elegantemente, né? Os falsos, né? Elegantemente vestidos, que são mais polidos para conversar. Eles carregam consigo, né, digamos assim, um dote do engano, e as pessoas costumam abraçar, né? Então não se deve julgar o livro pela capa e nem muito menos abraçar qualquer um simplesmente sem observar o comportamento. Não é julgar a pessoa, mas é checar os frutos. Então nós precisamos se atentar para isso. Com relação ao serviço pastoral, nós precisamos entender que o pastor, ele é aquele que trabalha e se esforça, digamos assim, para ensinar a igreja, através do ensino, pregar, ensinar, né, que constitui a base do serviço pastoral. É um serviço cansativo, requer tempo, e precisa que o pastor ele se entregue a esse sentido, porque ensinar ele é um dom vocacional. Então precisa haver uma dedicação, como diz a própria Bíblia: quem ensina, dedique-se ao ensino. Outro fator do serviço pastoral é com relação às visitas, né? Visitar significa ir ver alguém em sua casa, em outro lugar, com o objetivo de afeição, cortesia, o dever também de orar, né? O pastor tem o dever de visitar as ovelhas, a fim de conhecê-las, de aconselhar, ensiná-la, né? Para prestar ajuda, solidariedade para aqueles que estão precisando, né? Porque a ovelha, ela não tem senso de direção, então ela precisa do pastor para lhe ajudar, para lhe guiar, para lhe mostrar o caminho para que ela deve seguir. Inclusive, não é tanger, é andar na frente e ela seguir, né, o caminho que o pastor está trilhando para ela. Outro fator que está incluído lá em Provérbios também, que é o aconselhamento, né? O aconselhamento, ele atinge criança, ancião, a igreja, e às vezes o pastor é chamado também para aconselhar até pessoas que não são cristãs, né? Como já aconteceu casos de pastores aconselhar pessoas que não são cristãos. É um serviço árduo, desgastante, porém muito importante, né? É imprescindível ao pastor a visita, né? Malaquias diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve o homem procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2, versículo 7. Portanto,
nós observamos nesse texto, né, que a instrução ela é importantíssima para que haja um aconselhamento, digamos, melhor. Outro fator é a disciplina. A disciplina é uma das tarefas mais difíceis para o pastor, porém indispensável. Deve ser realizada sob a direção do Espírito Santo, né? É o nosso paracleto, é o nosso advogado, é o nosso guia, é o guia da igreja, que é em nome do Senhor. Aí tem várias passagens, vocês foram ler, como João 14, né? Atos dos Apóstolos 15, 1 de Coríntios 5, nós vamos ver esse compêndio que Paulo também usava, como os apóstolos usavam, para a questão de como resolver o problema da disciplina na igreja, né? Portanto, o texto que nós elaboramos no sentido de ética, nós abordamos aqui e pedimos para os alunos acompanhar as próximas aulas que nós iremos falar sobre administração, dando um encerramento a essa matéria tão importante para o pastorado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ai, gente.